Oi, oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de geografia, hoje nós vamos para a industrialização 2. Na última aula nós falamos de um processo industrial geralzão, por assim dizermos, né? O que acontece? Agora nós vamos entender como que esse processo de industrialização ele acontece principalmente nos países desenvolvidos e quais são as diferenças desse fenômeno em comparação aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? É muito importante ser capaz de distingui-las e identificar onde uma funciona, onde a outra funciona de uma forma totalmente diferente, beleza? Então peguem aí o seu Octa 2, Industrialização 2, página 608, beleza? Então bora lá, seguindo aqui, tá? Primeiramente, produção industrial mundial. Quando a gente pensa na antiga Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, nós tínhamos dois grupos, um industrializado e um fornecedor de produtos primários. Antigamente era assim. Só que após a Segunda Guerra, esse quadro se modifica um pouco. Ocorre uma divisão em três grupos muito distintos. Primeiro, países industrializados desenvolvidos, os industrializados subdesenvolvidos e os não industrializados. A gente vai perceber que essa organização ela é fundamental para nós entendermos como que funciona essa relação agora. O que o país industrializado fornece, o que o industrializado subdesenvolvido fornece e o não industrializado de forma nenhuma. Como que ele mantém a sua economia nessa geopolítica mundial atual, ok? Além desse fator, a gente também pode dividir os países que se industrializaram nesse período em outros dois grupos. O dos que tem industrialização por substituição de importação, isso é importantíssimo, e dos que seguiram o modelo de plataformas de exportação. Aqui já é interessante. O Brasil tem muito a ver com o que? A sua industrialização? Substituição de importação, tá? Já dando aqui a dica. Então, olha, quando nós falamos da substituição de importação, ela consiste no processo de industrialização que tem como o principal objetivo fornecer, alimentar o mercado interno, ok? Substituindo as importações que eu fazia antes. É exatamente isso. Quando nós falamos de substituição de importação, é nessa lógica. Antigamente eu importava um produto, eu vou fazer essa substituição e vou começar a produzir dentro do meu parque industrial aquilo que eu comprava, ok? Nesse modelo, as novas fábricas passam a produzir internamente o que antes era importado de outros países. Seguindo aqui. Já o modelo de plataformas de exportação apresenta uma industrialização voltada ao atendimento principalmente de mercados estrangeiros, está no nome. A minha industrialização ela vai ser baseada vai ser baseada em atender às necessidades de mercados externos. Já é um conceito importantíssimo você ser capaz de diferenciá-las. Uma industrialização voltada para a substituição de importações e uma industrialização voltada para a criação de uma plataforma de exportação. Ok? Para adotar esse modelo, é fundamental que o país tenha mão de obra de baixo custo, possibilitando a concorrência de preços no mercado internacional. Aqui você já grifa essa parte aqui. Foi esse o modelo adotado, por exemplo, pelos tigres asiáticos, formados pelos países Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong e China. Okay? O Brasil já adota o modelo de substituição de importação. Nós também temos a industrialização planificada. Toda vez que nós falamos de economia planificada, de industrialização planificada, vai vir na sua cabeça quem? Países socialistas, ok? Porque eles também se industrializavam ou tentaram se industrializar, se você for pensar em alguns casos, ok? Olha aqui, nós tivemos a União Soviética e países da Europa Oriental, a China, a Coreia do Norte e o Vietnã. Quando a gente pensa numa indústria planificada, você tem que entender que as coisas funcionam um pouquinho diferente. Em comum, elas tinham uma ação centralizadora de quem? Do Estado, no planejamento e na condução da economia. Quando nós comparamos com as outras, não que nas outras não tenham interferência do Estado, muitas delas foram baseadas inicialmente pelo financiamento do Estado. Porém, o Estado, no contexto de uma indústria planificada, ele concentra tudo. Não existe uma interferência direta do mercado, tá? Volta naquela ideia de liberalismo, neoliberalismo, que vai esclarecer a cabeça de vocês.
ok? Seus governos decidiam em quais setores produtivos investir, sem necessariamente considerarem as regras do mercado. Acabei de dizer isso. Especialmente a lógica da maximização do lucro, típica do modelo capitalista. Sendo assim, quando você pensa nessa indústria planificada, as decisões, a política, toda aquela lógica é papel do governo do Estado. Nos países de economia planificada, de modo geral, nós temos indústria de quê? De base e de produção, que recebiam grandes investimentos estatais e empregavam muitos operários. Agora, quando você pensa nos tipos de indústria de bens de consumo duráveis e semiduráveis, o investimento do Estado é bem menor, porque aqui você não vai consumir tanto. Consegue já entender essa lógica? Dentro de um contexto capitalista, é muito interessante o país, o próprio mercado, investir em bens de consumo duráveis e semiduráveis, porque é por meio dessas indústrias que nós o quê? Consumimos. Quando você tem uma indústria de base, igual nós vimos na aula passada, quando nós classificamos os tipos de indústrias, essa indústria de base ela não atende tanto o mercado consumidor, nós aqui que queremos comprar para ficarmos felizes comprando um carro novo, um celular, enfim. Vamos aqui. Industrialização nos países centrais ou desenvolvidos. Aqui nós temos alguns países, eu vou passar em alguns muito rápido, porque você vai entender que algumas dessas características são muito parecidas. Então, quando a gente fala do início do processo de industrialização, na nossa cabeça vem quem? Reino Unido, pioneiro de tudo isso aqui. Então, o Reino Unido ele tinha uma quantidade absurda de reservas de carvão, que foram essenciais para o fornecimento de energia às primeiras máquinas autônomas, com destaque para as de indústria têxtil e como matéria-prima para as siderúrgicas. Aqui você lembra daquele quadro síntese que eu mostrei na aula passada, falando das diferenças da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial. É muito importante você fazer esses links aqui. Quando a gente pensa na concentração industrial no Reino Unido, muitas delas estavam aonde? Nas regiões de bacias carboníferas, porque eram essas bacias que forneciam a fonte de energia principal para poder fazer essa industrialização, ok? E zonas portuárias, obviamente, por quê? Porque era importante vender para outros lugares, escoar a produção. Lembra daquilo que a gente também falou na aula passada? Então você consegue entender uma lógica da localização dessas indústrias. Eu tinha a necessidade de me localizar próximos a bacias carboníferas, porque o carvão era a fonte de energia principal, e as zonas portuárias, porque, se você lembra do Reino Unido aqui, ilhazinha, preciso vender para outros lugares, preciso despachar esses produtos para poder lucrar com isso aqui. Seguindo para a Alemanha. A Alemanha ela não foi a pioneira no processo de industrialização, porém, no final do século XIX já apresentava uma economia vigorosa, superior à inglesa e à francesa, e liderava com os Estados Unidos os avanços tecnológicos que marcaram a segunda revolução industrial. As principais indústrias, seguindo a lógica da atração populacional das bacias carboníferas e da rede de transporte hidroviário, instalaram-se nos vales dos rios Reno e Ruhr, principalmente na área de confluência desses rios próximas aos Países Baixos. Tá? Sobre a industrialização alemã, o mais importante é isso aqui. A partir do momento da reunificação. Quando nós tivemos a reunificação da a reunificação alemã nos anos 90, houve um esforço imenso de adequação do antigo território correspondente à Alemanha Oriental, porque você lembra que a Alemanha Ocidental permaneceu capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Então tinha uma necessidade de ocorrer um processo de integração desse sistema produtivo. Então, hoje em dia nós temos o que da Alemanha? A Alemanha é uma potência industrial. É uma das maiores economias do mundo, possui um setor industrial extremamente diversificado, dinâmico e tecnologia de ponta. Isso é fundamental para a gente pensar como que a Alemanha ela passou por tantos problemas, desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a questão do Muro de Berlim e todo o período da Guerra Fria, e mesmo assim consegue ser uma potência tão grande. Como que isso acontece? Qual que é o fator? Seguindo, Japão. Primeiramente, o Japão ele tem um problema muito grande de reservas de minérios, tá? E também de bacias carboníferas.
Pensando aqui, nós precisamos entender a importância dos Estados Unidos no processo de industrialização japonês. Olha aqui. Com a derrota da Segunda Guerra Mundial e com o território bombardeado por 2 bombas atômicas, o Japão assinou um acordo de cooperação com os Estados Unidos. Os japoneses receberam dos estadunidenses financiamento e repasse tecnológico para reconstruir o setor industrial e sua economia. Isso é importantíssimo para a gente ver o deslanchamento do Japão como potência tecnológica que ele também é. Essa reconstrução se deu em ritmo intenso, tanto na década de 60, tanto que na década de 60 o Japão já ocupava os primeiros lugares entre as maiores economias mundiais. Esse período é conhecido como milagre japonês. Isso aconteceu pela modernização financiada pelos Estados Unidos, associada à existência de uma mão de obra qualificada e disciplinada. Aqueles vídeos que a gente vê de japonês, que é a galera mais disciplinada que eu conheço, talvez juntamente com os alemães, tá? Além dos contínuos investimentos em educação, do papel do Estado nos investimentos de infraestrutura e dos apoios de empresas, ok? Aqui tem um mapinha de concentração industrial do Japão. Seguindo, Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos, principal potência, não tem nem o que falar, tanto economicamente quanto militar. E esses fatores são... Por que os Estados Unidos conseguem ser assim? São imensos. Então, nós temos riqueza de recursos minerais, o tamanho do seu território, além de terem tomado decisões políticas muito bem acertadas e possuir um mercado consumidor que consome absurdamente, tá? Contaram ainda com a oferta de mão de obra qualificada, desenvolvida internamente e por meio da atração de cientistas do mundo todo, e com amplo investimento na tecnificação do território em ferrovias, rodovias, portos e sistemas hidroviários. Por que isso é importante? Aquilo que eu sempre falo, não adianta produzir se eu não consigo escoar esse produto para vários outros lugares, tá? Falando sobre a industrialização, ainda sobre a industrialização dos Estados Unidos, nós temos aqui. A primeira área industrial estadunidense, ela se instalou no Nordeste, no país, no fim do século XVIII, nas cidades localizadas próximas ao mar e à região dos Grandes Lagos, devido à facilidade de transporte e à presença de minério de ferro e carvão mineral, tá? Eu vou passar aqui logo para o mapa para vocês entenderem. Nordeste dos Estados Unidos aqui, onde nós tivemos a formação do primeiro grande polo de indústria nos Estados Unidos. Beleza? Com o passar do tempo, nós vamos entender que principalmente essa região de Detroit, que foi conhecida como o grande polo, a grande cidade automobilística dos Estados Unidos, ela vai perder força. Por que ela vai perder força? Aqui eu quero que você entenda que quando nós falamos de um processo de industrialização, ele se inicia, ele tem um ápice e depois ele cai. Por que isso acontece? Vamos voltar na aula de globalização, pensar no processo de terceirização da produção? O que aconteceu quando ficou muito caro produzir aqui na região de Detroit? O que faz? Eu mando essa produção para onde? Para outro lugar. Por quê? Porque ficou muito caro, meu lucro diminui, eu vou buscar áreas, lugares em que eu possa fazer a mesma coisa, só que muito mais barato. É muito mais barato, em alguns casos, levar essa produção de carros, por exemplo, para o México e depois comprar de volta do México. Aquilo que a gente já falou, por exemplo, sobre o iPhone. Muito mais barato levar a sua produção lá para a China e depois comprar novamente. Tranquilo? Aqui eu quero chamar a atenção para o Vale do Silício, nessa região da costa oeste, norte, sul, leste, oeste dos Estados Unidos, ok? Aqui nós temos um polo tecnológico de ponta. Nós temos aqui uma organização incrível de ciência com produção. Então, toda vez que vocês virem uma questão falando sobre o Vale do Silício, é importante você entender essa questão de você criar um polo de tecnologia. Professor, o que isso significa? Então, significa que eu tinha o silício, que é uma matéria-prima importante na produção de celulares, de computadores, de iPad, o que quer que você pense aí. Eu tenho uma galera que pensa, uma galera que investe em tecnologia, uma galera que investe em pesquisa. Então, ali mesmo eu crio uma região em que tudo vai ser propício para esse processo de desenvolvimento de novas tecnologias. Entende? Então, essa região, ela precisa ser muito bem clara para você. Essa aqui também e essa aqui também. Vão ser chamadas também de Sun Belt.
ok? Aqui nós temos o Manufacturing Belt, associado lá aos belts da agricultura dos Estados Unidos, lembram? Quando a agricultura ela é organizada por meio dos belts, tem o belt do leite, você tem o belt do trigo, por exemplo. Aqui nós temos o Manufacturing Belt, que é das indústrias, e depois o Sun Belt, exatamente porque essa região é muito mais ensolarada e aí recebeu esse nome aí, tá? Aqui é interessante só eu chamar a atenção para isso aqui, que eu tinha falado de Detroit, tornando-se extremamente empobrecida, tá? E aí o que acontece? Nós temos o surgimento do que é chamado de Rust Belt, cinturão da ferrugem, em alusão às indústrias que deixaram de operar. Dá uma analisadinha depois desse mapa para vocês entenderem essa organização. Aqui o Sun Belt, do oeste principalmente, nós temos aqui o Manufacturing Belt, e é importante você lembrar da queda da região de Detroit como a principal cidade automobilística dos Estados Unidos, tornando-se, igual o autor fala aqui, o Rust Belt, perdendo o seu poder de indústria. Tranquilo? Aqui então está falando sobre essa parte do silício que é muito importante vocês lembrarem. Olha aqui, ó. Seu nome é uma alusão à mais significativa matéria-prima utilizada na produção de microprocessadores, o silício, aquilo que eu já tinha comentado para vocês. Tá? Aqui, dê uma analisada nessa informação aqui. Por causa da corrida armamentista, você lembra lá do contexto da Guerra Fria, direcionou o investimento estatal no desenvolvimento de tecnologia de ponta e garantiu recursos e outros incentivos, como a instalação de centros de pesquisas, universidades, laboratórios e assim sucessivamente. É nessa região lá do Vale do Silício que nós temos sede da Apple, Google, HP, Facebook, Adobe, Intel, entre outras. Beleza? Então, países desenvolvidos, nós entendemos um pouco da sua organização. Depois nós vamos estudar as industrializações nos países periféricos ou subdesenvolvidos. Nós vamos falar da América Latina. Nós vamos falar também dos tigres asiáticos e de países de economia planificada. Mas é um assunto bem tranquilo, ok? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Um abraço e até a próxima.